Superação, família, planos para o futuro, esses são alguns pontos levantados por jovens com idades entre 15 e 26 anos, quando o assunto é a felicidade. Vale reforçar, o Brasil é considerado o 24º país mais feliz do mundo. Acompanhe na reportagem de Luciana Gaviglia. A vida em família, amores, paixões, estudo, trabalho, são questões que deixam os jovens felizes. E os sorrisos da Tânia são verdadeiros. E ela tem vários motivos para esbanjar felicidade. Sou feliz porque tenho um serviço, tenho saúde, tenho a minha família que está perto de mim, sou noiva, pretendo casar, constituir a minha própria família. É grande o universo de jovens alegres e satisfeitos. Uma pesquisa mundial através da internet quis saber a opinião dos jovens e fez a seguinte pergunta: você é feliz com a sua vida? O resultado surpreendeu positivamente. A pesquisa ficou no ar de 9 a 20 de junho e contou com a participação de 8.065 internautas de 15 a 26 anos. Dentre as opções de resposta, um total de 81,27% se disse realizado e alegre. 16,42% responderam que são parcialmente felizes. E outros 2,32% afirmaram que não são felizes e que jamais serão. Em Cuiabá, as respostas dos entrevistados são favoráveis. Eu tenho uma esposa, tenho um trabalho, eu acho que essas coisas, se você estando bem com isso, eu acho que você fica feliz. Só pelo fato de ter vida. Você se considera feliz? Eu acho que sim. Não tem certeza ainda? Tem certeza. Para esta psicóloga, a felicidade é algo que se constrói. O brasileiro, ele tem essa questão de felicidade, né? As pessoas, até quem veio de fora, né, observam isso, e principalmente nessa fase de 15, mais ou menos, aos 26 anos de idade, aonde se passa da sua adolescência para o início de uma juventude, né? E nessa transição aos momentos aí da testagem desse adolescente ou desse jovem, né? Onde ele se inicia na vida, nas suas escolhas profissionais, escolhas pessoais, amorosas, e aonde se envolve esses testes. E esses testes geralmente vêm com muita carga de preocupação. Então esses jovens acabam se testando na vida, né, com não tanta essa preocupação e essa carga que faz as pessoas ficarem mais tristes, como nós, mais velhos, né, que tem um pouco maior dessa preocupação com a vida, e devido a isso impede de tentar as coisas que aproximam essa questão da felicidade ou dessa questão dessa inteligência emocional que geralmente mais esses jovens têm hoje em dia. Mas o que dizer para os 2% que se consideram infelizes? Isso é muito preocupador, e aonde a saúde psíquica a gente tem que mesmo posicionar enquanto questão de saúde do trabalhador, de saúde mental, e dentro dos consultórios médicos também identificar isso para poder encaminhar para nós, psicólogos, para poder tratar antes criança, né, adolescentes ou até mais velhos, para poder impedir que isso prolongue e prorrogue esse tipo de quadro. A pesquisa realizada em parceria com a Organização das Nações Unidas revela que o Brasil é o 24º país mais feliz do planeta. E isso levando em consideração a pesquisa com outros 156 países. Os jovens brasileiros têm problemas, mas eles conseguem superá-los porque têm inteligência emocional e resiliência. A superação é a base de tudo, né? Se você fosse desanimar por qualquer coisa, você acaba indo para baixo. Então tem que se considerar feliz. Como que você supera os problemas? Pensando mais em minha mãe, meu pai. Na família. É isso. Na verdade, a resiliência é muito importante, né? E nós podemos fazer essa resiliência em qualquer momento da vida, né? Então, a partir do momento que há essa identificação de alguma patologia ou de algum problema aí emocional, que não se tem muitas vezes chega até ter essa inteligência emocional que a gente chama, né? A gente tem que procurar um profissional para poder fazer essa resiliência. Isso existe, né? Onde a gente pode tratar isso e aonde pode ter essa melhora desse quadro e desse estado emocional, sim.
Bacana, né? E se por um lado tem muitos que se consideram felizes, por outro tem aumentado no mundo de hoje o número de pessoas que se negam a encarar a vida com maturidade e preferem chamar a atenção passando-se por coitados. Muitas vezes esse tipo de atitude se torna um vício, que já é conhecido como síndrome do coitadismo. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga Andressa Fonseca e a coach Ana Cristina Galo. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui no Revista. Então, começar com você, Andressa. É frequente já isso nos consultórios ou as pessoas elas também procuram, às vezes, a terapia por outra coisa e ela não percebe que ela tem essa síndrome do coitadismo? Boa tarde, primeiramente. Realmente é frequente, mas as pessoas não percebem. E eu acredito que isso seja realmente uma característica do comportamento, da estrutura psicológica de cada sujeito. E tem que ser tratado, né? Tem que ser analisado, ela tem que buscar uma ajuda, dependendo do grau dessa vitimização, desse lugar que ela se coloca. Tem até um ponto que a gente pode considerar normal você se colocar como vítima em algumas situações e um momento que a gente começa a perceber, né, no caso a OPA aí já é uma patologia, ela já está uma situação complicada para a vida dela se colocar como vítima dessa forma? Sim, a partir do momento que começa a haver prejuízos no âmbito social, no âmbito profissional, familiar, já se torna patológico. Então, a pessoa tem que buscar ajuda. Nessa questão, Ana, por exemplo, no mercado de trabalho, a pessoa ela passou por uma seleção, foi levantado alguns pontos, mas na hora da realização da atividade ou no decorrer do tempo que ela está ali fazendo, começa a se perceber que ela tem esse tipo de atitude. Tudo é culpa dos outros, ela é sempre vítima de alguém. Como falar com uma pessoa nesse sentido? Como dar um feedback para ela? É mais fácil quando ela está hierarquicamente abaixo de você, por exemplo, né? Enfim, é difícil você falar isso, por exemplo, um chefe. Boa tarde. É interessante o assunto realmente e feedback é um assunto dentro do universo organizacional, assim, todo mundo fala da importância, da necessidade, mas a grande dificuldade de realmente conseguir fazer isso acontecer. Tendo uma pessoa realmente nessa situação de vítima, é claro que cabe ao superior dela estar conversando com ela para orientar para que ela tenha o melhor desempenho. Porque se ela passou num processo, se ela foi avaliada, ela tem condições de estar aonde ela está. Agora, muitas vezes a gente fala, né? A pessoa é contratada pelo seu currículo e é desligada pelo seu comportamento, né? Então, cabe sim ao líder estar acompanhando essa pessoa para que esse comportamento não interfira negativamente no desempenho dela, para que ela realmente tenha condições de acessar o melhor dela, o melhor desempenho profissional possível. Bom, a nossa equipe de produção foi as suas. Saber o que as pessoas acham sobre esse assunto, sobre se fazer de vítima, né? O tal do coitado. Então, vamos acompanhar junto. Ou em casa, quando surge algum problema, algum erro, qual que é a sua atitude? Você justifica ou você já assume que você errou? Fico justificando. É bem difícil a gente aceitar que errou, né? Mas eu costumo pensar para poder dar a resposta. Não tem por que ficar dando explicações, tentando achar explicação para o erro. Você errou, assume. Responde por aquilo, eu acho que fica melhor assim. Nunca nem parei para pensar isso. Eu acho que às vezes a gente justifica. A maioria das vezes, a gente sempre justifica. Na verdade, eu tento justificar, mas querendo ter a razão para mim mesma. Tem que assumir, com certeza. Errou, tem que assumir. Não existe essa história de justificar. Não há justificativa para um erro. Eu sou realista, eu assumo que eu errei. Mas se eu não errei, minha amiga, eu vou longe. Você acaba falando, olha, realmente eu errei ou não? Acho que às vezes. Ela não assume? Não assume, esconde o erro. Tenta justificar para depois assumir. Geralmente a gente justifica. Mas depois conversa e acerta e entra tudo nos eixos de novo. Você conhece alguém que se faz de vítima, de coitado? Sim. A gente sempre conhece, né? Todo lugar tem, infelizmente. Infelizmente é do ser humano, né? Às vezes a gente se sente mais fragilizado e em algumas situações a gente acaba usando desse artifício. A gente não recomenda, não é o adequado, mas algumas situações acabam acontecendo. No dia a dia você não convive com ninguém que você faz de vítima, de coitado? Normalmente com a mãe, né? Sempre pra ganhar alguma coisa.
Sempre assim. Com alguma briga com a irmã, a gente fica assim, você foi a culpada, eu sou a certa. Realmente com a minha irmã mesmo. Você se fez de vítima em alguma situação? É o que mais a gente vê aqui fora. As vítimas. Tem pessoas até que colocam outras pessoas, né? Para poder se livrar dos próprios erros. É mais fácil botar a culpa em outro, né? Do que assumir, né? Para a própria pessoa, a gente é perfeito. Como lidar com essas pessoas? Com muita calma e paciência. Normal, né? Tem que lidar normal, porque hoje em dia o que mais tem é isso. Pessoas que se fazem de vítima e no fundo só quer usufruir do que a gente, né, tem de bom a lidar. Sendo falso com ele também. É um pouco difícil, né? Um pouco não, muito difícil lidar com essa pessoa. Ignoro. Não ligo, não. Eu finjo que nem é coitado, porque todo mundo sabe que eles não são coitados, né? Ser paciente e saber conversar, né? Mas vai indo. Pelo que a gente viu aí, em algumas situações as pessoas acabam usando desse artifício, né, da justificação, mas vários falam da necessidade de assumir, enfim, a responsabilidade sobre determinadas situações. Isso a gente aprende, a gente adquire essa maneira de agir, aprende vendo os outros. Como é que é? Da realidade do ser humano, do entorno dele, que ele começa a ter esse tipo de postura? É uma característica da personalidade de cada um, né? Mas, assim, é muito ligada à questão da culpa. Isso foi bem trazido ali, né, pelos entrevistados. A culpa leva à vitimização e eles não querem assumir mesmo que erraram e se fazem de vítima. E a partir do momento que começa a prejudicar o bem-estar daquele sujeito, aí se torna patológico mesmo e é um problema. No ambiente profissional é mais difícil um pouco correr de assumir a responsabilidade? Quando a gente tem a definição de quem faz o quê e o erro foi seu, está claro, né? Mas sempre tem a situação do, a culpa não foi minha, foi, enfim, em mil possibilidades para colocar a culpa, a responsabilidade. A gente fala assim, profissionais de alto desempenho, quando a gente realmente pensa no sucesso a longo prazo, de uma pessoa que precisa, que almeja realmente ser reconhecida como esse profissional de alto desempenho, ela precisa assumir a responsabilidade, nem que seja uma pequena parte da situação acontecendo. A gente diz que sempre tem um problema, ele tem três responsáveis, né? Realmente tem a situação em si, tem a minha parte e tem a parte do outro. E eu, como um profissional de alto desempenho, eu não vou me preocupar com a parte que é do outro, eu vou me preocupar com aquela parte que é a minha, a pequena parte, um terço de responsabilidade que cabe a mim. E isso sempre vai ter, né? E é interessante ver isso, as pessoas justificando na entrevista, né? Porque a gente primeiro justifica, depois a gente vê se está certo, se está errado, depois a gente assume. A tendência natural é querer justificar, mas antes da justificativa, o que uma empresa quer? Um profissional que assuma. É claro que não cometa sempre, né? Não adianta assumir, que bonito, eu assumi, mas estou cometendo erros novamente. Então, é assumir essa responsabilidade por uma pequena parte e dar solução, não do problema. A culpa foi minha porque eu errei. Ok, mas o que eu vou fazer? Né? É nesse sentido que é o que as empresas precisam e que a gente ouve constantemente. E isso a gente tem que fazer no dia a dia da gente também. Depois que você percebe que tem um problema, começa a tratar. Tá, eu errei, o que eu fiz e agora o que eu vou fazer para não errar de novo? Isso mesmo, tem que procurar pensar sobre aquilo. E tentar fazer diferente do que faz. Isso, mas a repetição ela é constante mesmo, por isso que tem que procurar uma ajuda de um profissional. A gente fala, usando os estudos atuais do neurocoach, né, da neurociência, assim, são novas conexões. A conexão que já está estabelecida da vitimização, ela vai ser recorrente. Eu vou voltar a ela constantemente se eu não estabelecer uma nova conexão. E essa nova conexão eu só consigo fazer quando eu tenho a consciência e o desejo de sair do lugar. Porque se eu não tenho desejo, você está confortável. Pode até consciência, mas fica conscientemente naquela situação por causa do conforto. Porque eu tenho ganhos secundários estando nesse lugar de vítima, né? Tem que ver esse cenário todo, né? A gente teve aí o jogo do Brasil contra a Alemanha, e aí depois do jogo, né, uma coisa que chamou a atenção de muita gente foi que o Filipão foi cumprimentar a Alemanha primeiro, antes de falar
com os jogadores dele que tinham acabado de levar uma goleada, né? Alguns criticaram isso, inclusive. Aí depois, lá na coletiva, ele assumiu a culpa, disse que a culpa era dele, enfim. Essa culpa, ali nesse momento, ele está assumindo. Mas, enfim, ele já tinha falado que ele montava o time do jeito que ele quisesse, quem gostasse, gostasse, quem não gostasse, que se danasse ou qualquer coisa do gênero assim. Então, isso demorou um pouco ele também assumir essa culpa. A gente poderia usar isso, que às vezes as pessoas assumem a culpa na hora que é favorável, como não tem mais que esconder mesmo. É um exemplo de situações onde você vai empurrando essa situação? Bom, eu não, peço desculpas, não acompanhei todo o trajeto desde a formação da equipe, né? Mas logo após o jogo, sim, a entrevista dele. Ele assumiu aquilo que era de responsabilidade dele, né? Não entendi ali a vitimização, mas ele chamou para si a responsabilidade do desempenho, que infelizmente não foi nada favorável. Mas a gente... Quer dizer, não tinha como correr mesmo, tinha que naquele assumir. momento foi como ele mesmo falou, ele começa falando assim, na entrevista, quando alguma coisa der errado numa equipe, de quem que é a responsabilidade? Ele foi fazendo perguntas e para chegar nele, ele falou, sim, a responsabilidade é minha, eu assumo. Na defesa, o que eu achei interessante na colocação dele é a proteção da equipe, que nesse momento a gente nem questiona o desempenho, né? Eu não tenho menor condições de questionar, além do resultado. Mas ele acolhe a equipe, diz, venham aqui que eu assumo isso com vocês, né? Então, isso é uma atitude extremamente acolhedora, e longe de ser a vítima da situação. Nesse momento, eu não vejo como vitimização. Né? Então, ele fez o correto em assumir. Né? Às vezes, as pessoas só assumem ou conseguem assumir quando tem uma coisa muito que está na cara, que não tem como esconder? Sim, ele foi levado a pensar daquela forma, né? Ele teve que pensar assim, então não tinha para onde correr. E no dia a dia, as pessoas normais, que não estão lá todo dia no 7-1, né? Mas tem os 7-1 dentro do seu trabalho, dentro da sua casa. Então, as pessoas, elas só... Assim, quando está no 3-0, ainda elas estão tentando segurar e botar a culpa no outro, por exemplo? Mesmo assim, elas assumem, mas ainda podem se colocar naquele lugar de... eu fui a culpada, mas... Então, quando foi tem o por mas, isso porém... e aquilo. O mas é a justificativa, né? Isso aconteceu por causa disso. Acho que o grande aprendizado de qualquer situação, seja no 7-1, seja no 3-0 ou no empate, é o que eu aprendo com essa situação. E como é que daqui para frente eu vou agir para não repetir o erro. Né? Então, esses são, como a gente fala, dessas novas conexões, quando a gente vai tentar estabelecer o novo, buscar esse novo. E é possível de a gente fazer essas novas conexões com acompanhamento de coaching, de terapia, para poder sair dessa situação. Isso. Com certeza. E quais os danos que pode causar se você não fizer um tratamento? Sintomas, né? Aí começam a ter vários prejuízos na vida da pessoa. Primeiro no social, no trabalho, na família. E é por isso que é importante essa integração do ambiente de trabalho todo nesse processo de melhora do estado físico e mental do sujeito. Porque aí ela pode não perceber, mas quem está em volta vai percebendo e vai colocando ela de lado, por exemplo, por conta disso. Perde oportunidades, inclusive dentro da própria empresa, de promoção, de crescimento, ou perde outras oportunidades externamente. Eu faço bem o trabalho, estou sendo vista e outras empresas podem te convidar para uma outra oportunidade. Mas se eu fico nessa postura de céus, vida, azar, a gente não sai do lugar. E tem isso mesmo na avaliação de quando você vai ter essa questão de contratação? Tem um currículo ótimo, sabe fazer, só que entrega sempre cheio de justificativas, é difícil de conviver por conta disso, as pessoas não gostam. Apresenta resultado, mas daí você tem um mas para essa pessoa, mas faz isso. E daí essa aqui apresenta resultados e não faz isso. Pode não ser tão brilhante, mas o convívio é melhor. Então se opta por essa segunda pessoa? É claro que às vezes não vem tão nítido para a gente no momento da entrevista, né? Não chega tão nítido essa situação. A gente vai nas atividades, na entrevista, por competência, vai na dinâmica que a gente vai entendendo. E é impressionante como a gente consegue ir afinando esse olhar para buscar. Mas às vezes não vem tão nítido assim.
Mas, quer dizer, é uma coisa que aparece. Sim, e sem né? dúvida, eu tendo uma pessoa que sabe lidar com situações adversas, como a gente fala, né? Que tem um bom QA. O que é o QA? O coeficiente de adversidade mesmo. Como é que eu lido com situações adversas e como é que eu desenvolvo isso e não fico colocando a culpa nos outros, assumindo a responsabilidade pela pequena parte que eu posso fazer. Bacana. O fato da gente aprender um pouquinho a dizer mais não também ajuda a gente não entrar nessa de se colocar como coitado? Com certeza, ajuda. E isso que ela acabou de falar no momento da seleção também, é muito importante com os testes. A ajuda dos testes psicológicos na hora de uma seleção. E o momento do não é muito importante, mas para algumas pessoas é muito difícil ouvir o não. Para umas acho que é difícil Difícil falar dizer, também, né? não. Com certeza. Porque quanto mais sim eu digo, mais eu assumo responsabilidades. E quando eu não consigo, então, digamos, estamos aqui, você é a chefe, ela me pediu uma coisa, eu não consigo nem entregar o seu nem o dela, mas foi por causa dela. Pronto. E aí, por quê? Quer dizer, porque eu não soube falou dizer sim não. para mim, sim para ela e não Isso, entrega não- nem o meu nem o dela. Não consegui priorizar, Quer dizer, nem organizar o meu dia. Então a gente tem de aprender a falar um pouquinho do não para conseguir tirar um pouquinho desse coitadismo também, no caso. E essa é uma demanda grande. Saber dizer não está mais difícil do que ouvir o não. Bacana. Eu agradeço a presença de vocês aqui no Revista. Um ótimo fim de semana. Obrigada pela presença.